Você está na novel sonora. Agora vamos ler Shadow Slave. Capítulo 143, Gunlaug. Apesar da presença de Gunlaug permear cada centímetro do castelo, o próprio Senhor Luminoso era estranhamente evasivo. Ele não se mostrava com frequência, preferindo governar por meio de seus 5 representantes. Se era por arrogância, paranoia ou algum outro motivo, Sunny não sabia. Depois do incidente com Seishan, ele estava com medo de deixar sua sombra andar muito livremente e tentava evitar chegar perto do temível mestre da fortaleza antiga. Por causa dessas precauções, ele não tinha visto Gunlaug até o 5º dia no castelo. Como se viu, quando a serpente dourada aparecia, ela gostava de causar uma impressão. Sunny e Cassie estavam prestes a receber seu café da manhã habitual quando todo o grande salão ficou repentinamente silencioso como a morte. Sentindo que algo estava errado, eles se voltaram para a entrada, bem a tempo de ver um torrente de guardas entrando. O coração de Sunny pulou uma batida. O que é isso? Temente pelo pior, ele tentou pensar na melhor maneira de escapar, mas, felizmente, os soldados ameaçadores do exército não lhes deram atenção. Em vez disso, eles rapidamente se dispersaram pelo salão e moveram as longas mesas para as paredes, criando um grande espaço aberto no meio. Cassie segurou o ombro de Sunny e sussurrou: "O que está acontecendo?" Ele hesitou e depois respondeu, incerto: "Não tenho certeza." De repente, ele viu Caster entre a multidão. O belo jovem tinha uma expressão séria no rosto. Seu olhar estava voltado para o nicho escuro na extremidade mais distante do salão. Um a um, todos os adormecidos viraram-se para encarar a mesma direção. Sunny seguiu o exemplo deles. Lentamente, 5 figuras saíram da escuridão do nicho e ficaram nos degraus que levavam ao trono. Eram Gemma, Tessai, Seishan, Kido e o último dos 5 tenentes. Quando Sunny notou, um arrepio involuntário percorreu seu corpo. O 5º tenente não tinha funções oficiais no Castelo Luminoso, mas todos ali o temiam mais. Era um homem estranho e pálido, com um rosto ossudo e olhos vidrados e sem emoção. Sua coluna era torta, fazendo-o parecer enganosamente baixo. O corcunda vestia roupas pretas simples, sem adornos, e se portava com um pouco de desajeitado, como se estivesse desconfortável com toda a atenção. O nome dele era Aruz, e ele era a lâmina oculta e executor do Senhor Luminoso. Quando alguém precisava ser eliminado, ele era enviado para cumprir a punição. Se Gunlaug quisesse que todos soubessem de seu descontentamento, haveria rios de sangue deixados em seu rastro. Se não, não haveria nenhuma única gota. As pessoas simplesmente desapareceriam, como se nunca tivessem existido. Aruz era a sombra assassina de Gunlaug. Muitos dos habitantes do castelo tinham visto pesadelos em que acordavam apenas para ver os olhos vidrados e frios dele olhando para eles das trevas. Para alguns, esses pesadelos se tornaram realidade. Aruz estava disposto e ansioso para seguir qualquer comando de seu mestre, não importa quão vil. O que perturbava Sunny mais, no entanto, era que olhar para Aruz era como olhar para um espelho escuro. Apesar de serem quase nada parecidos, por alguma razão, ele não podia deixar de reconhecer traços de si mesmo no sádico carniceiro. Ou, para ser preciso, de uma possível versão futura de si mesmo. De jeito nenhum. Eu sou muito mais agradável aos olhos. Obrigando-se a desviar o olhar antes que o corcunda sentisse seu olhar, Sunny virou a cabeça e olhou para o homem alto que finalmente apareceu das trevas. Pelo menos ele presumiu que era um homem, e não algum demônio dourado. O Senhor Luminoso Gunlaug estava vestido com uma estranha armadura dourada que cobria sua figura alta da cabeça aos pés, não deixando nem mesmo os olhos expostos. Parecia simultaneamente sólida e líquida,
quase fluindo sobre seus poderosos músculos e ombros largos e fortes. No lugar onde seu rosto deveria estar, uma extensão lisa e vazia de ouro polido refletia os rostos assustados de centenas de adormecidos de volta para eles. Sunny viu seu próprio reflexo olhando para ele e de repente percebeu quão pequeno e fraco ele era diante deste gigante brilhante. Suas pernas tremiam. A pressão que Gunlaug exercia no espaço ao seu redor era quase palpável. Todas as pessoas perto de Sunny passavam por uma experiência semelhante à dele. Seus rostos estavam pálidos, os olhos arregalados, gotas de suor aparecendo em suas têmporas. Até os tenentes pareciam um pouco desconfortáveis, afetados por essa aura opressiva, assim como o resto deles. Deus, maldito seja, isso não é uma aura, é um ataque mental. Protegido pela característica inabalável do manto do titereiro, Sunny era mais resistente a tais ataques do que a maioria. Cerrou os dentes, sacudiu os efeitos da pressão psíquica de Gunlaug e respirou fundo. Então, ele lançou um olhar preocupado para Cassie, preocupado com o bem-estar dela. Para sua surpresa, a garota cega estava absolutamente bem. Diferente do resto deles, ela não mostrava sinais de angústia. Sunny encarou-a e piscou algumas vezes. O reflexo, tudo isso começou quando eu vi meu reflexo na viseira da estranha armadura daquele desgraçado, mas Cassie é cega, então. Parecia que Gunlaug não estava realmente atacando-os. Era apenas um encantamento daquela estranha armadura dourada dele. Quem olhasse para seu rosto espelhado era imediatamente atacado por um sentimento avassalador de admiração, pavor e o esmagador desejo de se submeter. Que tipo de memória pode praticamente paralisar várias centenas de pessoas apenas com seu efeito passivo? Sunny pensou, espantado. Como isso era possível? Enquanto isso, Gunlaug se aproximou do trono branco vazio e se sentou graciosamente. A luz que caía dos numerosos buracos na parede de fundo do nicho refletia em sua armadura, fazendo parecer que ele estava envolto por um brilho radiante. O espelho dourado que lhe servia de rosto virou-se para olhar as fileiras de adormecidos tremendo a seus pés. Alguns momentos depois, uma voz profunda e insidiosa ecoou ao redor deles, como se o próprio castelo estivesse sussurrando em seus ouvidos. Ah, que belo dia está hoje! Um dia perfeito para a justiça, não o acham, meus preciosos protegidos? Ouvi dizer que há um criminoso escondido entre nós hoje. Bem, eu não sou justo? Eu não sou imparcial? Deixe-me mostrar o quão justo eu sou.